Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos retomar sobre os poemas visuais. Nós já aprendemos que esses poemas visuais, eles são um pouco diferentes dos poemas comuns que nós conhecemos, que possuem rimas, estrofes, versinhos, certo? Então, esses poemas, eles também fazem sentido, pela forma como os autores escrevem esses poemas. Por isso que eles chamam de poema visual, A sua escrita, ela também representa a forma como é escrita, O desenho que é formado também representa e também faz sentido, certo? Então, observem lá, pega o LD de vocês na página 22, E nós temos lá sobre o poema visual. Lembrando que neste capítulo nós estamos falando referente à água, observaram? Nós falamos, água na lua, no poema visual de Paulo Leminski. Falamos sobre a existência da água na lua também na notícia, do Buzz Aldrin também. E agora nós também vamos falar de água neste novo poema visual. Vamos lá, acompanhem com a professora na página 22 do LD, de língua portuguesa. Poema visual. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia, que estão no poema, Olha só, número 1. Leia mais um poema visual. Então, nós temos aqui, o poema Onda. Observem bem, antes de ler, como que esse poema é escrito. Observem que ele tem aqui, Olha só, a letra O, iniciando maiúscula, e temos a letra N minúscula, a letra D minúscula, mas aí no final nós também temos a letra A maiúscula. O que será que isso quer dizer? Por que o autor utilizou esse tipo de letra? Por que ele utilizou a letra inicial e a final maiúscula, Então, tudo bem. Vamos lá, então, para a leitura deste poema, Onda. Morno contorno da onda, redonda pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo mistério, trapo farrapo, lenço suspenso, pelas estrelas, resto de um gesto, louco que é o pouco que há de bondade no alto, mar, salto, da água na mágoa, doida de toda a vida partida. Observe que esse poema, diferentemente do poema de Paulo Leminski, A Água na Lua, ele tem, rimas. As palavras possuem uma rima, Então, olha só, elas se combinam, Fazem uma rima. E também observem que o poema, ele, diferente do Paulo Leminski, também do poema Água na Lua, Lembra que o poema Água na Lua, nós poderíamos ler ele tanto de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, começar pela segunda estrofe, pelo segundo verso, E não fazia nenhuma diferença, ler dessa forma. Nós poderíamos ler de várias formas que o sentido seria o mesmo. Ele estava falando sobre a água na lua. Agora, neste poema aqui, não há sentido ler ele de qualquer forma, de qualquer maneira, Da esquerda para a direita, de baixo para cima, não há um sentido. Olha só, se nós lermos aqui, do final, da última palavra, de baixo para cima, partida, vida, toda, de doida, mágoa, na, água, dá, salto. Tá vendo que não tem sentido nenhum? Então, esse texto aqui, este poema, ele tem sim uma forma correta de ler ele, Que é a forma mais tradicional, Quando nós pegamos um texto, nós lemos
da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Então, nós lemos aqui, ó, da direita para a esquerda, voltamos aqui, ó, de cima para baixo, para a segunda linha, de novo, da esquerda para a direita, e assim sucessivamente. Então, observe que eu li o poema aqui para vocês, de cima para baixo, né, dessa coluna direita para a coluna esquerda. Terminei a coluna direita todinha, aliás, terminei essa coluna aqui, e depois passei para a próxima coluna. A leitura, né? Lá embaixo do poema, nós temos algumas palavras, né, que podem ser desconhecidas por nós, e aí nós temos aqui os significados dela, né? Vocês já ouviram falar sobre pluma? Pluma é a mesma coisa que uma pena, né? São muitos travesseiros, né? São almofadas, são preenchidos de plumas, ou seja, são preenchidos de penas. Também nós temos aí a palavra gaze, né? O que seria uma gaze? Uma gaze é um tecido de algodão de trama aberta, né? Que geralmente nós utilizamos para colocar sobre algum ferimento, quando nós nos cortamos, né? Para limpar algum ferimento. Também nós temos aí a palavra guiso. O que seria um guiso? Uma esfera, né? Oca por dentro, de metal, com bolinhas de ferro por dentro, que fazem um barulho quando se movem, né? Então, é parecido com um chocalho, uma bolinha que dentro dela também tem outras bolinhas que fazem um barulho quando nós balançamos. Também temos a palavra farrapo. O que seria um farrapo? Um pedaço de pano, né? Um pedaço de pano, né? Bem rasgado, ou seja, uma roupa muito gasta. Agora, vocês irão fazer a atividade da página 23 e da página 24 até a número 9. A professora vai explicar como é que faz, tudo bem? Vamos lá então. Número 2. Vocês vão identificar no poema quem é o autor desse poema. Observe que nós temos aqui o poema, aqui embaixo nós temos uma descrição, ó. Então, vocês vão responder, quem é o autor do poema Onda? Número 3. Qual é o título do poema? Observem aqui, nós temos um título. Qual é o título? Tá? Lembrando que o título sempre vai estar destacado. Vamos para número 4. A palavra onda tem diferentes significados. Letra A. A que onda o poema está se referindo, né? Se refere. Então, nesse poema, voltem aqui no poema, leiam novamente e vejam qual é a onda que o poema está se referindo. A onda do quê? Onde que nós encontramos essa onda, tá? Letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Observem como que foi escrito esse poema. Observem aqui, ó. Esses poemas, eles foram escritos dessas formas. Olha a forma dele, ó. Possui essa forma aqui, ó. A forma de... Então, olha só. A relação da forma. Então, o que que tem? O poema está falando de onda, não é verdade? E a forma como ele foi escrito? Qual é essa relação? O que que eles têm de comum entre o texto, o significado do texto que fala sobre onda e a relação da forma escrita, né? Então, vocês vão explicar aqui qual é essa relação, o que que eles têm em comum, o sentido do texto com a forma da escrita, tá? E vocês vão explicar aqui na letra B. Número 5. Observe o título do poema. Nós temos aqui, ó, o título do poema, certo? Letra A. Ele é formado por quantas letras? Então, contem aí. Onda é formada por quantas letras? Letra B. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? Então, lembra que no início da explicação a professora mostrou que ela é escrita com letra maiúscula e com letra minúscula. Vocês vão explicar aqui quais as letras, né, são escritas, quais dessas letras, quais letras são grafadas com letras
maiúsculas, né? Na palavra onda, quais letras são grafadas com letras maiúsculas? Letra C. Por que a primeira e a última letra são maiúsculas? Por que será que o autor do texto escreveu, né, a palavra, né, esse título onda, com a letra O e a letra A, que é a primeira e última letra, com letra maiúscula? Qual é o efeito que ele quis mostrar para nós leitores, né, escrevendo dessa forma? Então, vocês pensam aí um pouquinho, voltam lá no texto, leiam novamente para responder, tá? Número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, nós temos as palavras aqui, ó, espuma, renda, gaze e onda. Dessas palavras, quais fazem referência ao mar? Quais estão diretamente ligadas ao mar? Vocês vão circular essas palavras. Número 7. Observem as imagens. No livro, nós temos duas imagens aqui, ó. A imagem de uma renda, né, que é um tecido muito leve e vazado. E nós temos a imagem da gaze, que também é um tecido de algodão, também vazada, mas que tem outra finalidade, né? Nós não utilizamos roupas desse tecido aqui, né? Esse aqui sim serve para fazer roupas. Esse aqui é um tecido que nós utilizamos geralmente para limpar algum ferimento, algum machucado, né? Tampar. Então, são tecidos diferentes, tá? E agora vocês vão responder aqui na página 23 por que o eu lírico do poema, né, associou as ondas do mar a gaze e a renda. Por que será que lá no texto, lá no poema, o autor, ele vai falar, né, sobre a gaze e a renda se referindo, né, por que ele associou a renda e a gaze às ondas do mar? Por que será? Será que elas são parecidas, né, com a onda? Tem alguma coisa a ver com a onda do mar? O que vocês pensam aí sobre isso? Por que será, né, que ele associou as ondas do mar, né? Por que ele fez essa relação? O que há de comum entre as ondas do mar e esses tecidos? Observem que ele colocou imagens aqui para vocês verem e imaginar qual é o sentido, né? O que tem a ver entre as ondas do mar e esses dois tecidos aqui, ok? Então, essas são as atividades de hoje de língua portuguesa, né? Para vocês fazerem hoje, tá ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.